Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você através de mais uma transmissão dominical. Vamos iniciar este momento e eu convido você e sua família a estarem juntos, a acompanharem a liturgia disponível em nosso site www.igrejamemorial.org. No WhatsApp da igreja nós temos também a transmissão do boletim. Nós vamos seguir basicamente esta liturgia. Salmo de número 24, versos 3 a 5, é o que leremos neste momento. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao monte santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mas que palavras minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença,
Leremos agora o Salmo de número 25, a partir do verso 1. Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Senhor nosso Deus, tu és o nosso Deus, tu és o Deus da nossa salvação, em ti nós esperamos. Recebe, ó Deus, os cultos que estamos prestando em nossos lares neste momento. Recebe, ó Deus, o culto que estamos te oferecendo através desta transmissão. Fala-nos, ó Deus, por tua misericórdia e graça. Em nome de Cristo oramos. Amém. Prosseguimos a leitura do Salmo de número 25. Agora leremos os versículos 6 a 11. Salmo 25, a partir do verso 6, a Bíblia diz: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Este é o tempo de oração. Ore ao Senhor, confesse os seus pecados e Ele agirá com misericórdia. Oremos. Salmo de número 25, versos 12 a 14, a palavra do Senhor nos diz: Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és.
Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Salmo de número 25, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz assim: guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. O nosso Senhor é o rochedo forte, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Este é o tempo para a dedicação, onde nós refletimos sobre a dedicação, a consagração das nossas vidas a esse Deus que nos dá abrigo em meio aos temporais da vida. E neste tempo de dedicação, eu o convido também a refletir sobre o quanto você tem dedicado o seu dízimo, as suas ofertas ao Senhor. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nestes dias, os dízimos são trazidos através de depósitos e transferências bancárias, para que haja mantimento na casa do Senhor, nos campos missionários e para que a igreja faça as obras de misericórdia, socorrendo aos mais vulneráveis. Rochedo forte é o Senhor, refúgio
Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação. Senhor nosso Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, nós somos gratos porque o Senhor é o nosso abrigo em todo o temporal. Nós somos gratos porque o Senhor nos tem dado a provisão material e agora, uma vez mais, nos dará a provisão espiritual. Ilumina o pregador, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém.
Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos desta feita para ouvirmos a voz do Senhor, que Ele fale aos nossos corações. Abrimos nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 1, nos seus últimos versos, do verso 40 ao verso 45. Marcos, capítulo 1, dos seus versos 40 a 45, assim diz a palavra do nosso Deus. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícias, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Oremos ao Senhor. Santo, eterno e bondoso Deus, graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem, ó Pai, nos dirigido, nos conduzido. E agora o que te pedimos, o que desejamos, o que anelamos é que o Senhor fale, através da tua santa palavra, aos nossos corações. É assim que nós a ti oramos, em nome, por amor de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Se há uma palavra que está fazendo parte de nossas discussões, ou na verdade um método para o avanço desta pandemia, do coronavírus, do Covid-19, é a discussão, é o embate em relação ao isolamento social. Se esse isolamento deve ser total, como sendo o lockdown, se esse isolamento ele deve ser parcial, no sentido de distanciamento social, enfim, muito tem se discutido acerca deste respeito. Mas quais são os impactos na nossa sociedade, em nossas vidas, quando estas medidas estão sendo tomadas? Principalmente porque somos seres sociais, somos seres que necessitamos de interação social. E isso, obviamente, é uma ruptura em também um dos nossos aspectos do nosso mandato social. Isso vem em decorrência justamente a nós ficarmos afastados de entes queridos, nós não podemos ter as nossas atividades de lazer, e isso gera em nosso ser, em nosso âmago, no nosso íntimo e também na nossa família, muitas vezes ansiedade e outras questões muito mais graves. Mas o intuito de trazer justamente este aspecto do isolamento social, ela é em decorrência justamente em pensarmos acerca do que esse texto propriamente vai tratar. Texto este que está inserido no Evangelho segundo Marcos, o qual nós temos algumas informações ao longo desses domingos anteriores, um texto mais sucinto dos Evangelhos, o primeiro texto, ou o texto mais antigo do Novo Testamento,
Texto que tem como sendo aquele inspirado por Deus, João Marcos, o mesmo que teve na viagem missionária em Atos capítulo 13, o mesmo que em princípio foi rejeitado por Paulo devido a divergências, o mesmo que é chamado por Paulo a estar com ele mais uma vez, pois lhe seria muito útil, e justamente João Marcos, tem uma tônica neste evangelho. Primeiramente, a sua temática principal está no aspecto de manifestar, de propalar, de justamente trazer à luz, trazer à evidência da autoridade de Jesus Cristo. Lembrando que este evangelho está justamente associado a uma sociedade, a um público romano, e que tinha propriamente um aspecto de vislumbrar acerca daquele que era demonstrado, vislumbrar poder, glória e majestade. Então nós vamos ver um evangelho mais dinâmico e trazendo justamente os feitos de Cristo Jesus. E quando nós chegamos justamente nisso, nós vamos ver que esse texto ele está atrelado a outros dois textos, os evangelhos chamados sinóticos. Esse texto está associado a justamente Mateus 8, dos seus versos de 1 a 4, e Lucas, no seu capítulo 5, dos versos 12 ao verso 16. Um texto muito apropriado na medida em que estamos vivendo neste contexto social. Porque o texto justamente ele vai tratar sobre um assunto que era de fundamental importância e relevância no Antigo Testamento. Ele vai tratar acerca de uma doença, que é justamente a lepra. E a lepra, da sua palavra grega lepros, ela está justamente associado ao descascar, a concepção também de nós vermos que esta doença, ela era uma doença terrível. E nós vamos observar ao longo desse texto que não especificamente a palavra cura está associada à lepra, mas sim à purificação. De maneira que então a lepra ela está tipificada como sendo uma doença que se conecta ou que tipifica o pecado. Nós vamos observar que para esta doença está associado justamente a alguns aspectos do Antigo Testamento, sobretudo o livro de Levítico. No seu capítulo de número 13, vai se tratar justamente o sentido de como era visto então este leproso, e no seu capítulo 14, de como então era o ritual de purificação deste leproso. Marcos chega então, depois de aspectos de Cristo já tendo expulsado demônios, de Cristo já tido curado enfermos, e uma grande preocupação nesse texto e do próprio Senhor Jesus Cristo é que ele não deveria ser visto como apenas um curandeiro ou alguém que estava ali para saciar as necessidades temporais, mas sim que ele deveria ser visto como o Messias prometido, como o Filho de Deus, aquele que viria justamente tirar o pecado do mundo. Fazendo essas considerações, eu quero então meditar com os amados irmãos sobre o seguinte tema: a autoridade purificadora de Jesus Cristo. A autoridade purificadora de Jesus Cristo. E como então nós podemos vislumbrar essa autoridade purificadora de Jesus Cristo? Primeiramente, o reconhecendo e o adorando como Deus. Acompanhe comigo o verso 40. Assim vai dizer o texto:
aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Aqui é interessante porque, primeiramente, este leproso, e vale salientar, ele era judeu. Uma coisa que o Evangelho de Mateus ele nos relata é que justamente este momento é após o Sermão do Monte. Jesus estava na região da Galileia, após vindo de Cafarnaum, e após justamente Jesus ter anunciado e falado as verdades de Deus acerca da lei do Senhor, das bem-aventuranças, ele então desce e é interpelado, é encontrado então por este leproso. O texto justamente de Mateus, ele vai deixar isso muito claro, quando Jesus desce do monte. Quando nós então observamos a expressão, aproximando-se dele um leproso, é justamente aquilo que nós falamos na introdução do texto. Isso não era próprio de um leproso, isso não era comum de um leproso, isso era proibido para um leproso aproximar-se de alguém, pois aquele que era leproso, ele era separado da sociedade. Ele deveria se dirigir ao sacerdote, ele deveria ser examinado pelo sacerdote, o sacerdote iria ver justamente as suas manchas e a evolução da doença. Há cerca de 7 dias ele ficava recluso, posteriormente ele voltava ao sacerdote, o sacerdote o examinava novamente, e se a doença prosseguisse justamente, ele iria então começar um processo muito mais terrível, porque além justamente do seu isolamento social, do seu isolamento das pessoas, ele também estava proibido de ir ao templo, de cultuar ao Senhor. Então também este leproso, ele não só estava proibido da questão social, mas também da questão espiritual. E havia ainda um aspecto mais terrível ainda, porque se esta doença ela estivesse em um estado avançado, e é isso que Lucas vai dizer no Evangelho Sinótico, do capítulo 5, dos seus versos 12 até o 16, ele vai justamente dizer tomado de lepra. Então ainda é uma situação pior, porque aqui não é um estágio inicial do leproso, mas é um estágio que provavelmente já partes do seu corpo, ou orelhas, ou dedos já tenham caído. Então nós vamos ver que é um estado avançado. Uma outra coisa, quando um leproso ele entrava em uma cidade, ele deveria justamente gritar em alta voz: imundo, 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 para avisar aos outros o seu estado, que pessoas não se aproximassem dele. Estas então são as orientações, e aqui então não nos mostra justamente alguém que está desconhecendo a lei de Moisés, justamente a lei que está em Levítico 13 e Levítico 14, não, mas alguém que justamente reconhece que Cristo é superior à lei cerimonial de Moisés, que Cristo é superior à lei, que Ele é o próprio Deus. Então o primeiro aspecto desta autoridade purificadora de Cristo está justamente neste reconhecimento de quem Cristo é. Quando ele usa a expressão ainda no verso 40, que ele vai dizer, justamente rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. É interessante porque Mateus vai usar a expressão o adorou, e Lucas vai usar a expressão prostrando-se o rosto em terra. Ou seja, é justamente uma atitude de quem está diante do próprio Deus. Então, este leproso,
que rompe com a lei de Moisés, que rompe justamente, que sai de onde ele deveria estar, que era no leprosário, porque os leprosos eram colocados em cavernas, muitas vezes, isolados. Ele rompe tudo isso, vai em busca da pessoa, do senhorio de Jesus Cristo. Então a atitude dele em se aproximar é saber que ele está diante do próprio Deus, que não está limitado à lei, pois o fim da lei, ou a finalidade da lei, é o próprio Cristo. Se quiseres, pode purificar-me. Meus irmãos, que expressão maravilhosa para nós, porque aqui não só mostra alguém que adora a Deus e reconhece a Deus, mas alguém que se submete e fica na dependência do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós temos uma sociedade, igrejas evangélicas que por muitas vezes se utilizam justamente de expressões como determinismo, como decretar, este homem então se coloca submisso à vontade, ao senhorio, à majestade, ao poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se quiseres, pode purificar-me. E o que é interessante nessa expressão é que ele não usa o termo se quiseres, pode curar-me. Não é simplesmente uma cura, mas é uma limpeza. Porque justamente a lepra, ela não só atingia a parte epidérmica, a pele, mas ela atingia também a parte sanguínea, os ossos. E a ideia aqui era não só uma limpeza ou uma cura visível, mas também a própria lepra, ela consumia por dentro. De maneira que então é justamente essa doença que está associado ao pecado. O pecado não só é algo que atinge a nossa superfície, mas é algo que atingiu de maneira total todo o nosso ser. Então ele pede a purificação. E a purificação não só para justamente estar livre da lepra, mas ter a possibilidade de convivência social. Não só a possibilidade de convivência social, mas também a satisfação e o prazer e o privilégio de também poder cultuar ao Senhor. Então, nós vemos que o aspecto, o desejo, a vontade da cura ou da purificação está justamente em reconhecer a autoridade, o senhorio, a majestade e o poder de Jesus Cristo. E então nós vemos que este aspecto está ligado a alguém que tinha uma necessidade. E esta necessidade o fez romper com a lei cerimonial. Esta necessidade o fez ir até Cristo, mas não com um aspecto determinista, não com um aspecto de decreto, mas ele vai até Cristo humildemente, se colocando diante da sua vontade. Mas diante daquele necessitado, houve a resposta de Cristo. E Cristo então vai responder a este leproso. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Jesus
profundamente compadecido. Aqui, primeiramente, nós temos um aspecto para revelar a humanidade de Cristo, a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Porque justamente ele se utiliza do nome comum de Cristo, o ungido, o separado, o eleito, e ele também usa a expressão profundamente compadecido. Essa expressão aqui, ela tem dois aspectos importantes. Primeiramente, esse profundamente compadecido não é o Senhor Jesus Cristo estando justamente sendo convencido por uma circunstância. A sua compaixão não está associada ao argumento deste leproso. A sua compaixão não é algo emocional. Este não é um aspecto do texto. É o Cristo que é levado pelas emoções e pelas circunstâncias das pessoas. Este não é o aspecto do texto, mas é demonstrando o seu aspecto imanente, o seu aspecto justamente de estar ligado e conectado e profundamente aos aspectos do ser humano. Mas não somente isso. Ele não só justamente se compadeceu com a dor do leproso, porque os manuscritos mais antigos, eles vão justamente tratar essa expressão de compaixão como sendo algo oposto que as nossas versões colocaram, que é justamente um aspecto de ira. Ao mesmo tempo que Cristo, ele está compadecido, ele está se compadecendo daquele homem que sofre por conta de uma doença. Ele também está irado, porque esta doença, justamente, ela é fruto do pecado. Meus irmãos, não se engane, todos os males que sofremos, todas as dores que temos nessa vida, se morremos no nosso aspecto físico, isso é justamente consequência do pecado. E então também está a ira do Senhor sobre o pecado, pois esse mal revela justamente que o pecado entrou no mundo. Se aquele homem sofria, é porque o pecado entrou no mundo. Se aquele homem padecia, é porque o pecado entrou no mundo. Se aquele homem, ele estava com dores, com manchas, isolado da sua família, da sua convivência social, é porque o pecado entrou no mundo. Então nós observamos que o aspecto desta compaixão de Cristo está associado em um Deus imanente que se relaciona com o ser, mas também um Deus que se ira com o pecado. De maneira que então o texto prossegue e vai dizer: estendeu a mão e tocou e disse-lhe. Percebam aqui um aspecto importante do texto. Não havia necessidade de Cristo estender a mão e o tocar, até porque tocar em um leproso era proibido, porque à medida que justamente uma pessoa toca no leproso, ela também se torna imundo. Ou seja, um imundo tocando em um são, ele fica justamente imundo. Ou seja, aquele que está são, aquele que está saudável, quando é tocado por um imundo, ou toca no imundo, ele também fica imundo. É como, por exemplo, nós pegarmos uma caixa de laranja e colocar entre 10 laranjas uma laranja podre. Certamente, a laranja podre vai contaminar todas as outras laranjas. Mas aqui é o inverso. Primeiramente, aqui está relacionado à imanência de Cristo. Ou seja, porque um leproso não tinha contato com pessoas. Ninguém o tocava há muito tempo, porque como vimos, Lucas relata que
ele estava todo coberto de lepras. Então, o processo desta doença já era um processo longo, já era um estado complicado. Então nós vemos um aspecto imediato de Cristo, atendendo a uma necessidade emocional. Ele estende a mão e o toca, de forma emocional. Mas, nesse sentido, não somente isso. Esse toque de Cristo em um leproso é para justamente contrariar toda a lei natural de que o imundo contamina aquele que está são, mas aqui o efeito é diferente. Aquele que é imundo é purificado por aquele que é limpo. E é justamente este gesto, ou seja, nenhuma imundície, nenhum pecado poderia entrar em Cristo. Ele era perfeito. Percebam nesse sentido, e o pecado então não podia adentrar a Cristo. Aquele que estava imundo não poderia sujar ou manchar a Cristo. Ao contrário, o seu poder faz com que um imundo, um leproso, ele fique limpo. E estendendo a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Ele dá uma ordem. E o texto prossegue no seu versículo 42. Perceba, então aquele homem, ele é atendido. Ele veio com uma grande necessidade. Ele adorou a Deus. Cristo se compadeceu dele, se irou com o pecado, o tocou no seu sentido emocional como um consolo, o tocou também para que o imundo se tornasse limpo, e jamais o imundo poderia tornar Cristo imundo. E agora o texto prossegue no verso 42, e ele vai dizer: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante. Essa informação aqui é importante, porque quando nós chegamos justamente no capítulo 14 de Levítico, vai se falar de todo um processo daquele que é curado pela lepra. Ele ia para o sacerdote o examinava, depois ele voltava depois de 7 dias, o examinava de novo, depois mais 7 dias, depois ele ainda teria que oferecer um sacrifício, e nós vamos ver isso mais lá na frente. E depois de um bom tempo, de todo esse processo, de todos esses dias, ele então era recebido, porque antes ele estava fora do arraial, ele era indigno de estar justamente no arraial, diante da presença do Senhor. Mas o texto então aqui mostra esse poder imediato de Cristo. Imediatamente lhes apareceu a lepra e ficou limpo. Imediatamente. Para não deixar dúvidas do poder, da majestade, da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós estamos diante justamente deste tema, que é a autoridade purificadora de Jesus Cristo. Nós vimos que justamente essa autoridade purificadora, ela traz um reconhecimento, uma adoração ao Senhor. Ela manifesta o poder e o senhorio de Cristo, mas também essa autoridade purificadora do Senhor, ela requer de nós obediência. E então ele vai no verso 43 até o verso 45, ele vai assim nos dizer: fazendo-lhe então veemente advertência,
essa expressão aqui é fazendo-lhe então uma repreensão. E a ideia aqui do texto justamente dizendo: eu já sei como este homem vai agir diante do meu ato e do meu gesto, mas ele vai se lembrar da orientação que eu deixei para a sua vida. Então aqui há uma exortação, há uma admoestação, fazendo veemente advertência, ou repreendendo aquele homem. Ele vai dizer, advertência, logo o despediu. E aqui justamente a expressão despedir, também é uma expressão de expulsar. Logo o expulsou. Quando nós vemos essa expressão no texto bíblico de despediu as multidões, não é uma ideia de despedida como nós conhecemos no nosso meio, como um aperto de mão, como um abraço. A ideia do texto não é essa, porque veja só, Cristo está dizendo: olha, eu sei como você vai agir diante desse meu gesto, e ao mesmo tempo houve uma quebra da lei de Moisés, eu já atendi a sua necessidade, portanto saia da minha presença, saia depressa da minha presença. Então Cristo o expulsa da sua presença. Mas antes dessa expulsão, antes dele o estar expulsando, o repelindo, ele vai dizer, diz-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Lembrando justamente aqui que ele é orientado primeiramente a não dizer nada a ninguém. Como era diferente a postura de Cristo, mediante justamente a sua operosidade, aos seus milagres. Enquanto nós vemos em nossos dias, justamente falsos profetas fazendo propagandas dos seus supostos milagres, e isto é vinculado na televisão, isto é vinculado em vários meios de comunicação. Cristo então pede que este milagre seja velado. Mas claro que havia um propósito para isso. Veja, Cristo estava na Galileia, e ainda de fato nós estamos vendo esse início ministerial de Cristo. De maneira que então, se houvesse uma divulgação em massa dos seus feitos, ele seria provavelmente impedido de estar naquela região. Então o seu pedido primeiramente também é uma resguarda, ou seja, ele está se resguardando de uma precipitação de ataques. Então ele pede que esse homem não fale a ninguém, para que então ele possa continuar a propagar então o evangelho naquela região. Então este é o primeiro ato de Cristo, ou seja, que nada seja dito para que o meu evangelho possa ser anunciado. E uma outra questão que Cristo justamente ele está evitando é que a sua imagem não seja ligada a um mero curandeiro, pois justamente pessoas estavam vindo, multidões estavam se achegando a Cristo para justamente ser curados dos seus males, mas não o vendo como o Senhor dos Senhores, como o Filho de Deus, como o Messias prometido, como aquele que tiraria o pecado do mundo, mas sim sendo visto apenas como alguém que tinha um poder extraordinário. E justamente a finalidade da cura, a finalidade da purificação, a finalidade justamente dos atos de Cristo, não é meramente atender às necessidades temporais humanas,
não é simplesmente fazer com que os cegos enxerguem, com que os coxos andem. Reconciliação, restauração, redenção do homem para com Deus. Então, nesse aspecto, esta é a primeira repreensão, é a primeira advertência de Cristo em relação àquele homem. Um outro aspecto que ele trata é justamente quando ele fala da lei de Moisés. Mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Ora, o que Moisés determina em Levítico 14? O homem que era então curado da lepra, ele deveria se apresentar, ser examinado, mas após isso ele deveria oferecer um sacrifício. Ele vinha até o sacerdote com 2 aves, com um pau de cedro, que é justamente uma madeira, e justamente o sangue de uma das aves. E este homem então, ele era sacudido pelo sacerdote durante 7 dias, e para justamente ter aquele ritual de purificação. Ele era lavado, suas vestes eram lavadas, era cortado-lhe todo o pelo, seja o cabelo, e seja qualquer pelo do corpo, a sua barba, enfim. Então havia este ritual, e a outra ave, ela era justamente solta, liberta. Então uma ideia justamente de sacrifício, de morte, mas também de vida. Então nós vemos que Cristo, ele também determina a este leproso que agora ele ofereça a Deus o culto devido e que ele obedeça à lei de Moisés. Ou seja, ele não só estava agora purificado para o seu convívio social, ele não só agora iria ser aceito e estar no meio de sua família, mas ele agora poderia cultuar ao Senhor, conforme o Senhor estabeleceu. Então, justamente, Cristo dá a orientação a ele justamente de, primeiramente, não divulgar o ocorrido, e segundo, de oferecer a Deus o culto devido. Mas nós vamos ver a reação deste homem. Certamente, meus irmãos, acredito que cada um de nós, se estivéssemos no lugar deste leproso, agiríamos parecido com ele. Ficaríamos extremamente empolgados, ficaríamos extremamente contentes, ficaríamos alegres, e o nosso desejo ao receber uma grande bênção, uma grande dádiva, um grande milagre, a nossa atitude seria justamente de falar, de gritar aos 4 cantos: estou curado, estou curado. Esta seria uma atitude natural. Mas nós não podemos achar que as atitudes que parecem ser atitudes corretas, elas não são atitudes que Deus estabeleceu. Então nós não podemos ser movidos pelas nossas emoções, pelos nossos achismos. Deus aqui estabeleceu, Cristo estabeleceu aqui como aquele homem deveria se comportar. O que ele então estava exigindo daquele homem frente ao milagre realizado. Mas aquele homem não agiu conforme Cristo estabeleceu. Veja o que diz então o texto no seu verso 45. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Mas imediatamente saindo, ele entrou a propalar. Ele entrou pela região da Galileia, a propalar. A palavra aqui, a propalar,
é uma palavra similar utilizada para anunciar. E então o que esse homem propalou, o que esse homem anunciou, quais foram as multidões de coisas que este homem anunciou? Ele anunciou o próprio Cristo. Porque nós vimos no verso 40 o reconhecimento dele, o adorando. Ou seja, ele tinha consciência de que Cristo era o Messias prometido, de que ele era o Filho de Deus. Então a sua propalação, o seu anúncio, não está só associado à sua cura, o testemunho justamente da sua cura, porque ele vai aos seus, ele vai na sua cidade, mas é ele dizendo: ora, é verdade, Jesus é o próprio Cristo, ele é o Messias, ele é Deus, ele me curou. E isso aos olhos humanos, aos nossos olhos, seria algo aceitável? Ora, aquele homem estava anunciando o Evangelho, mas não é o que nós queremos fazer, não são as nossas intenções humanas, ou boas intenções aos olhos humanos que agradam a Deus, mas sim aquilo que o próprio Deus estabelece. É Deus quem determina aquilo que o agrada. É Deus quem nos fala através da sua palavra como devemos cultuá-lo, como devemos adorá-lo, como devemos servi-lo. Por mais que muitas vezes a nossa mente, o nosso âmago, o nosso ser não compreenda se aquilo poderia ser o melhor. Mas o melhor é aquilo que Deus estabelece. O parâmetro é dele. É ele que estabelece. Mas ele propalou, ele anunciou muitas coisas. E a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permaneceu fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Ou seja, aquele anúncio, aquela empolgação, aquela felicidade não justifica a desobediência. Ele falou de Cristo, ele anunciou a Cristo, ele mostrou e demonstrou os milagres de Cristo. Ele fez aparentemente uma boa ação, mas sem a anuência, a permissão e a vontade do Senhor. Não são os nossos corações, não são as nossas intenções, não é o nosso ser que determina como e devemos agradar a Deus, mas é Deus estabelecendo na sua palavra. E isso justamente impediu a Cristo de continuar naquelas cidades, naquela região da Galileia. Porque então foi precipitada justamente a perseguição a Cristo. Foi precipitada justamente a sua saída daquela cidade. O texto vai dizer justamente lugares ermos, lugares afastados, ou no aspecto que Lucas vai tratar, no aspecto de dizer que ele ficou praticamente sozinho em um lugar solitário. Então perceba a ação daquele leproso. Cristo não pôde mais ficar ali. Aqui não é um aspecto limitando justamente o poder de Deus. Não é Cristo sendo impedido pelas circunstâncias, pois ele poderia sim permanecer pelo seu poder, pela sua glória, pela sua majestade naquela cidade. Ele poderia sim vencer todos esses obstáculos, mas aqui justamente está associado os decretos de Deus e a responsabilidade humana. É claro que aquela impossibilidade, que aquele ato do leproso
estava sobre o domínio, sobre o governo, sobre o decreto de Cristo, pois aquilo não aconteceu sem a sua sabedoria, aquilo não aconteceu sem a sua ciência. Ele tinha plena consciência. Meus amados irmãos, há algumas lições que precisamos extrair desse texto. Primeiramente, o que precisamos compreender é o nosso ato constante de submissão e de reconhecimento ao poder, à majestade e à glória de Deus. Muitas vezes nós queremos agir com os nossos impulsos, nós queremos agir com as nossas vontades. Os nossos problemas são solucionados pelas nossas forças, quando na verdade aquele que tem poder para solucionar todo e qualquer problema é o Senhor Jesus Cristo. E a nossa atitude, neste caso aqui, que é o início do texto, deve ser como este leproso, de justamente se submeter à vontade de Deus. Muitas vezes nós nos rebelamos contra os decretos e vontades de Deus, nós questionamos o ser de Deus, a sua vontade para as nossas vidas. Mas aquele homem, ele vai inicialmente com o coração reconhecendo que Cristo é o Messias e se colocando no seu senhorio, na sua vontade. Isso é prova de um coração regenerado. O coração regenerado, ele não se rebela contra Cristo. O coração regenerado não se rebela contra a sua vontade. E ao mesmo tempo o coração regenerado, ele se coloca à mercê da vontade de Deus. Bem-aventurados, limpos de coração, porque estes verão a Deus. Aqui é justamente a ideia que está associada à lepra, os limpos de coração, aqueles que são purificados pelo Senhor. Um outro aspecto desse texto que ele nos deixa muito claro é que Cristo, ele não veio para atender primeiramente as nossas necessidades terrenas. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus e pedimos tantas coisas. Pedimos a cura de uma doença, pedimos um novo trabalho, pedimos a restauração no lar, no casamento. E isto não é errado, isso não é ilegal. Mas muitas vezes os nossos pedidos estão justamente cercados de uma concepção muito perigosa. Que se eu tiver a cura de uma doença, se eu tiver o meu casamento restaurado, se eu tiver um bom emprego, isto me trará felicidade. Os nossos pedidos das nossas questões humanas, terrenas, temporais, elas não devem estar encharcadas de uma expectativa de felicidade, pois a verdadeira felicidade do cristão, a verdadeira alegria, já foi conquistada na cruz do Calvário. Justamente a alegria de ser feito filho de Deus, de reconciliação com o Senhor. Esta é a verdadeira alegria do cristão. Devemos pedir, sim, porque Cristo é poderoso para nos atender. Mas acima de tudo, devemos agradecer, porque a verdadeira cura, a verdadeira limpeza já veio através do seu sangue, que nos purifica de toda a injustiça.
Um terceiro e último aspecto, meus irmãos, o fato de sermos atendidos por Deus, de sermos agraciados pelo Senhor, de Deus ouvir as nossas orações, de nós sermos tocados por Ele, regenerados por Ele, não nos torna isentos de responsabilidade. O verdadeiro regenerado, o verdadeiro purificado, o verdadeiro liberto, ele busca obedecer e agradar a Deus. Por isso precisamos estar vigilantes, porque os atos de Cristo em nossas vidas não nos dá o direito de sermos negligentes, de não observarmos a sua palavra, de não atentarmos à sua lei. Não, muito pelo contrário. O fato de ter sido agraciado por Deus é justamente o fato que me faz, que me move a agradá-lo, e agradá-lo obedecendo a sua palavra. Nós iniciamos falando sobre o temor em relação ao isolamento social, o quanto isso nos causa tristeza e dor, porque o isolamento social ele nos traz separação do convívio da família, separação do convívio do trabalho, separação no convívio escolar. Ele nos traz também a incapacidade de podermos exercer as nossas responsabilidades sociais e nos limita. Mas percebam, meus irmãos, que este isolamento social, esta separação, ela não é nada comparada ao isolamento que tínhamos diante de Deus. Nós éramos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós não estávamos na presença do Senhor, nós estávamos na escuridão. Mas Deus, através do seu Filho, nos reconciliou com Ele, e podemos ter então livre acesso ao Pai. Podemos então nos esperançar a tal ponto de que todos esses males e essas dores, eles passarão, porque Ele nos garantiu justamente comunhão com Ele. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que Deus nos faça sempre olhar com alegria para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que nos purificou de toda a injustiça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, primeiramente por ser manifesta a tua autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as doenças, autoridade a tal ponto que é capaz de purificar, limpar, sarar o imundo. E nós, Senhor, éramos um destes, e o Senhor nos purificou com o teu sangue. O Senhor nos trouxe a morada do Pai, e nós te agradecemos, Senhor, por isso. Que nosso coração esteja sempre confiante, levando ao Senhor, aos teus pés, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos temores, porque só o Senhor tem poder para sarar, para libertar, para curar. Mas que também nestas petições estejamos submissos à tua vontade. Se sim, se não, ou se espere mais um pouco. Mas que também, Senhor, estejamos vigilantes
olhando para a Tua palavra, obedecendo ao Senhor, cumprindo conforme o Senhor estabeleceu, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra, desde agora e para sempre. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo, sem perturbação. Amém. Acompanhe a partir de amanhã a programação da nossa igreja através do nossa página www.igrejamemorial.org, através do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/IGM
Igreja Presbiteriana Memorial. Que o Senhor conceda uma semana de paz, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.